Olá, você já se perguntou de onde vem o sangue? Bom, para respondermos essa pergunta, vamos inicialmente conhecer o sangue. Se colocarmos uma quantidade de sangue num tubo de ensaio e centrifugarmos esse sangue, ele vai se separar nessas três partes, a amarela, a branca e a vermelha, no tubo de ensaio. A parte amarela corresponde ao plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue. A parte vermelha que fica no fundo são as hemácias ou glóbulos vermelhos, tá? Que corresponde praticamente ao resto do sangue. Há uma pequena faixinha branca aqui no meio que corresponde aos leucócitos e plaquetas, né? Mas eles representam menos de 1% de todo o sangue. Nós vamos então falar sobre cada uma dessas partes. O plasma sanguíneo é a parte líquida, ele é formado basicamente de água e ele dissolve e transporta todas as substâncias que tem no sangue, como os nutrientes que vêm da nossa digestão, os gases respiratórios, hormônios que são produzidos em glândulas do nosso corpo e transportados para outras partes do corpo, os anticorpos quando estamos doentes, as excretas produzidas pelas células e assim por diante. Tá bom? Então o plasma é o responsável maior pelo transporte de substâncias no sangue. Bom, depois do plasma, nós vamos começar a falar das células. Então, os leucócitos. O que significa leuco? Leuco significa branca ou branco, né? E citocélula. Temos aqui à direita um esqueminha, né? Mostrando aqui uma hemácia, um glóbulo branco apontado pela seta, um leucócito, certo? E aqui uma plaqueta que a gente vai ver depois. Então, o que está apontado é um glóbulo branco. Em geral, ele é maior do que a hemácia que está sendo mostrada aqui. Mas, só para você ter noção do aspecto dessa célula, tá bom? Bom, então vamos lá. Onde são formadas as células sanguíneas? São formadas na medula óssea. Então, a pergunta inicial, de onde vem o sangue? O sangue, as células sanguíneas, vêm todas da medula óssea. Tá? Nós temos aproximadamente 7.000 leucócitos, glóbulos brancos, por milímetro cúbico de sangue. Tá? Quando nós temos uma infecção, essas células que nos defendem aumentam em quantidade. Caso contrário, essa é a quantidade normal de células que nós vamos ter no sangue. Tá? Qual a função básica dos leucócitos? Os glóbulos brancos vão defender o nosso organismo. Tem duas maneiras deles fazerem isso, produzindo anticorpos ou fagocitando partículas como bactérias estranhas ao nosso corpo. Mas não vamos falar muito sobre eles agora. As plaquetas são células, na verdade não são células, são fragmentos de células. Né? A célula que origina a plaqueta é o megacariócito, também fica lá na medula óssea. Tá? Então, também as plaquetas são produzidas na medula óssea. As plaquetas elas são responsáveis pela coagulação, que são essas menores aqui. Ó, tá? Elas também são chamadas de trombócitos, além de plaquetas. Temos aproximadamente 300.000 plaquetas por milímetro cúbico. Então, naquele volume onde a gente tem 7.000 leucócitos, nós temos 300.000 plaquetas. Tá? Como elas funcionam? Bom, as plaquetas, pessoal, elas, no momento que ocorre o rompimento de um vaso, um sangramento, elas liberam substâncias que tem dentro delas chamadas tromboplastina. A tromboplastina irá reagir com uma proteína que há no sangue chamada protrombina. E na presença do cálcio, que também tem dissolvido no nosso sangue, irá gerar uma substância chamada trombina. A trombina, por sua vez, irá catalisar uma nova reação. Ela transformará o fibrinogênio, que é outra proteína que existe no nosso sangue, em fibrina. E a fibrina formará o coágulo. Então, esses fios amarelos são fios proteicos de fibrina, nos quais ficam presas hemácias, né, glóbulos vermelhos aqui representados, tampando o buraco que foi feito no vaso sanguíneo e contendo assim o sangramento. Tá bem? Bom, vamos agora às hemácias ou eritrócitos, que são essas células vermelhinhas aqui que você está vendo. Tá? As hemácias e as plaquetas são células anucleadas. As únicas células com núcleo são os leucócitos, os glóbulos brancos. Eles são os únicos com núcleo capaz de fazer mitose e dividir dentro do sangue. As outras anucleadas não são capazes. Tá bom? Bom, o que significa eritrócito? Eritro significa vermelha, né? E citocélula. Nós temos
os homens têm 5.200.000 hemácias por milímetro cúbico de sangue em média, e as mulheres um pouco menos, 4.700.000, tá? Lembrem-se que a gente tem lá bem menos plaquetas e muito menos leucócitos, tá bom? Bom, as hemácias, elas também são formadas na medula óssea. Então, todas as células sanguíneas são formadas na medula óssea. E as hemácias, por não terem núcleo, elas duram um prazo de 90 a 120 dias aproximadamente. Após esse período, elas são destruídas no fígado e no baço, tá? Então, vamos lá. Como é que é uma hemácia? A medula óssea, ela produz a hemácia que ainda chama, quando jovem, eritroblasto, tá? Ela tem núcleo, tá? E ela, quando vai para o sangue, passa a ser chamada de eritrócito ou hemácia, e passa a ser uma célula sem núcleo e cheia de hemoglobina, a proteína que vai transportar oxigênio, tá? Então, a função principal das hemácias é transportar oxigênio, tá? Existe uma variação na produção de hemácias no nosso corpo que acontece de acordo com variações na pressão atmosférica. Então imagine aqui a seguinte situação, você tem aqui a montanha e o nível do mar, tá? No nível do mar há uma alta pressão atmosférica, né? Então você tem uma coluna de ar muito grande aqui, você tem uma alta pressão atmosférica. Ao passo que lá no alto da montanha a pressão atmosférica é mais baixa, né? A pressão atmosférica mais baixa é devido a um ar rarefeito. O que é um ar rarefeito? É um ar com uma menor porcentagem de gases. Vamos fazer uma comparação. Imagine que você pegue exatamente o mesmo volume de gás ao nível do mar e lá no alto da montanha. Ao nível do mar, essa caixinha ela estará cheia com uma quantidade de moléculas de oxigênio muito maior do que a mesma caixinha, quer dizer, o mesmo volume, lá no alto da montanha. Assim sendo, o que o nosso corpo faz? Nós aumentamos a produção de hemácias para melhorar a absorção do oxigênio do ar e poder, então, conseguir manter uma respiração normal. É conhecido o fato das pessoas, quando vão para locais de altitudes mais elevadas, sentirem falta de ar no primeiro momento. Por quê? Porque a gente tem poucas hemácias para conseguir absorver essa pequena quantidade de oxigênio. À medida que os dias passam, a gente vai produzindo mais hemácias e vai conseguindo compensar a falta de oxigênio no ar com uma melhor absorção desse gás pelo nosso corpo, tá bom?